pode acontecer uma reviravolta no Flamengo. O Flamengo pode renovar o contrato de Gabigol. E tem também novidades aí sobre o Flamengo, que está em preparação agora para a partida contra o Fluminense. O Flamengo começa os treinos hoje. Então vamos aqui analisar nesse momento a imprensa falando sobre isso, mas faz o seguinte, chega dando aquela moral, explode o dedo no like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, porque assim sempre você estará recebendo as notícias do Mengão, tá bom? Crédito esse vídeo, o canal ESPN, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Porque mesmo com a folga para a data FIFA, os bastidores do clube estão pegando fogo com a aproximação das eleições para presidente do clube. Há 2 meses da eleição presidencial, o Flamengo borbulha cada vez mais em seus bastidores políticos. O fôlego preso com tamanho suspense sobre o futuro chega a ser palpável no ambiente rubro-negro e emperra decisões para 2025. Rodolfo Landim encerra seu 2º mandato sob pressão e não pode mais se reeleger. 6 chapas foram inscritas. Em ordem alfabética, os candidatos são Delair Dombrowski, Luiz Eduardo Batista, o BAP, Maurício Gomes de Matos, Pedro Paulo, Rodrigo Dunche e Valim Vasconcelos. É uma eleição que movimenta muito o tabuleiro do clube. Movimenta também o futuro tanto da Gávea quanto do Ninho do Urubu, o futuro de Felipe Luiz, o contrato milionário de Gabigol. Tudo depende do que sair da urna no dia 9 de dezembro, aqui mesmo, na sede social. A saída de Tite e a chegada de Felipe Luiz de forma definitiva, com contrato até o fim de 2025, ou seja, além do fim da gestão, já ganharam críticas de opositores. É um caso parecido com o de Gabigol. A relação com o atacante é uma montanha-russa. Em 2023, o acordo avançava com luvas fartas e reajuste por um novo vínculo de 5 anos. Após pressão interna, a cúpula recuou do acordo encaminhado pelo futebol. O atacante recusou uma nova oferta de 1 ano de renovação com 50% de aumento. Depois de admitir o fim do ciclo próximo, o vice de futebol Marcos Braz mudou o tom em uma live horas antes de concorrer e não conseguir a reeleição no Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que o Gabriel quer ficar, porque ele ainda não assinou com nenhum time. E se o Flamengo também não comunicou oficialmente ainda que não o quer, também deixa uma brecha para analisar que o Flamengo deseja ter o atleta em determinada situação, que precisa fazer os ajustes que forem possíveis para o Flamengo em relação à parte financeira. Então, assim, é aquele negócio, ninguém quer separar. O casal está brigado, mas ninguém quer separar. Ninguém tem coragem de separar mesmo. Marcos Braz é alicerce político importante de Rodolfo Landim, que por sua vez tenta emplacar o sucessor, Rodrigo Dunche. Movimentar uma renovação de Gabigol neste momento poderia sacudir demais o tabuleiro político acirrado. Com um super mundial de clubes em meados do próximo ano, o Flamengo pode ter dificuldades no planejamento de mercado, até mesmo em uma possível reestruturação do futebol. O jogo político tomou a dianteira entre falas e promessas, mas decisão mesmo só após a fala das urnas em dezembro. Muito bem, tá aí muitos bastidores do Flamengo nessa data FIFA. Dando essa fala do Braz, quando ele fala, ai, a gente tá brigado, mas ninguém quer se separar. A impressão que eu tenho é que ninguém quer ser o que dá a iniciativa ali para começar essa separação de fato. Mas eu não tenho tanta certeza se eles estão felizes ou se as coisas mudaram completamente, não. Marcelo, boa noite a todos. Boa noite. É uma situação onde a gente tem que tomar algum cuidado, né? E o Flamengo também, o torcedor rubro-negro, porque assim, a história não está resolvida. Era uma história com o Tite, agora é outra. Vem uma eleição aí com uma disputa, presidência, uma disputa forte pela presidência no Flamengo. E o Gabigol não é que ele é um personagem que vai decidir a eleição, mas é bom tomar algum cuidado, né? É sempre um jogador muito simpático à torcida. Por tudo que aconteceu, ficou muito claro que ele não quer sair do Flamengo. Ele poderia ter assinado um pré-contrato,
com outros clubes, Palmeiras, por exemplo, poderia ter entrado se acertado com o Corinthians, e isso não aconteceu. Então o Gabigol quer o Flamengo. Agora, é uma questão de números também. O que existe no ambiente é um alívio. Um alívio porque o Tite deixou, ele não era simpático, não havia ali naquela relação uma relação bacana. Então era o Gabigol ali, caidão no canto dele. Tanto que o Davi Luiz é muito claro em dizer que o Gabigol precisa recuperar a sua forma, a sua melhor forma. Num ano que foi muito difícil para ele. Não foi talvez o pior ano da carreira do Gabigol. Então, tem muita coisa para acontecer para a gente chegar nesse ponto de tudo é alegria, está tudo certo e resolvido. Porque a parte final são os números. A pedida do Gabigol, porque o Gabigol tinha um acerto, depois o acerto deixou de valer, o Flamengo muda de ideia, o Gabigol começa a ouvir o mercado, agora é sentar e conversar outra vez e acertar os números. Se ele topa, certamente não é por um ano de contrato. Que era o que o Flamengo queria. Ele não está buscando isso, queria 2. Ele está buscando algo mais. Então é preciso esperar um pouquinho, esse acerto pode até ficar para o próximo presidente. Agora, o Gabigol já melhorou com o Felipe Luiz, né? Mas são 2 jogos, não dá para falar, olha como mudou, né? Eu fico até pensando como a torcida olharia esse cenário se ele tivesse marcado aquele gol de letra. Que aí, falar, nossa, olha o Gabigol, tá voando agora. Mas, na sua visão, André, o que fez o Marcos Braz mudar tão radicalmente o discurso? Porque o Gabigol parecia mesmo carta fora do baralho. Edu, eu não vou me deixar levar por mais uma declaração do Marcos Braz a respeito desse assunto, porque se a gente recuperar aí as outras, a gente vai ver que ele está apenas revelando posturas. A última, publicamente, a última vez que ele falou sobre esse assunto, o que ele disse foi, não é impossível, mas é improvável. E o tom de voz era outro, ele não estava sorrindo, ele estava com a cara fechada, preocupado. Foi numa zona mista após uma partida do Flamengo, eu não me recordo exatamente qual. Então é isso, não é impossível, mas é improvável. Naquele momento, o Tite era o técnico, o Gabriel era um jogador com o qual a comissão técnica não contava para a primeira opção, porque o titular era o Pedro. Depois nós vimos no final do período do Tite no Flamengo que ele também não era a segunda opção, talvez nem a terceira ele fosse. Porque Carlinhos jogou, Bruno Henrique jogou improvisado na função de atacante centralizado, com as características que ele tem. Então, trocou a comissão técnica, chegou o Felipe Luiz, que é ex-companheiro do Gabriel, né, da chamada classe de 2019. Alguém que, ao assumir o cargo, naturalmente vai apresentar mudanças. O grupo de jogadores vai entender isso como algo que faz parte do futebol. Seria muito estranho se o Felipe Luiz chegasse e nos 2 primeiros jogos, contra o Corinthians e contra o Bahia, ele escalasse o mesmo Flamengo que vinha jogando, rigorosamente com os mesmos jogadores, e o Gabriel sentado lá no banco. Ninguém ia entender o que estava acontecendo e seria um direito dele. Mas as coisas mudaram muito, o ambiente mudou, as oportunidades mudaram de receptor, alguém não está muito satisfeito, o futebol é assim. E o dinamismo do jogo de futebol, que é sempre lembrado por técnicos e jogadores, faz com que, no final de temporada, o Gabriel possa ser decisivo na volta da Copa do Brasil contra o Corinthians, se o Flamengo passar eventualmente nas finais, decisivo nas partidas restantes do Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo passou a olhá-las de uma outra forma. O Felipe Luiz precisa mostrar o seu trabalho, precisa encaixar o seu time, os jogadores precisam entender e executar aquilo que ele pede. Então não dá para levar o Campeonato Brasileiro naquela vamos ver o que acontece, vamos fazer o nosso melhor da boca para fora. O Flamengo tem que fazer agora com um novo time, um novo desenho, com novas ideias, o melhor que pode. Mas a grande oportunidade mesmo, não só para o Gabriel, né, mas para o Flamengo como time de futebol, para o Felipe Luiz como treinador agora, é a Copa do Brasil. E esse é um jogador que a torcida tem como ídolo, mesmo que ele tenha feito as 2 últimas temporadas, né, 23 e 24, não estiveram no nível que se esperava, acho que ele concorda com isso, mas ele tem a característica de um jogador decisivo e ele pode fazer isso de novo. Ele pode reforçar essa lembrança na memória do torcedor nas partidas importantes do final do ano, em especial na Copa do Brasil. E olha, o Zico, em entrevista, ele falou sobre essa reviravolta que pode acontecer do Gabigol permanecer no Flamengo. Vamos ouvir, a gente já comenta.
Eu acho que a camisa é o que menos importa. O que importa é ele jogar e ter uma continuidade de jogos por tudo que ele fez no Flamengo. Não, mas o treinador, o problema dele, acho que era só com o Tite, né? E do Tite com ele e ele com o Tite. Então, eu acho que foi muito chato aquilo que aconteceu no caminhão, da maneira como ele falou, a respeito do treinador da seleção brasileira. Então, aquilo ali também você tem que se colocar no lado do... A camisa do Corinthians. Camisa do Corinthians é o que eu acho que isso não significa nada. Tá. Porque você cansa de ver jogadores aí de outros times com a camisa do Flamengo. Se for do Zico, então. E você não vê, alguém falou alguma coisa do Vinícius Júnior quando estava ele jogando no Real Madrid, ele estava torcendo no Maracanã com a camisa do Flamengo? É. Né, daquele centroavante da Alemanha, que botou a camisa do Flamengo para poder a torcida do Flamengo apoiar a Alemanha na Copa do Mundo? 2010, o português lá que joga no Milan com a camisa do Flamengo. Então, sabe, eu acho que aquele momento era o momento do Gabigol, não era legal. Se ele estivesse fazendo gol, botasse camisa dada qualquer uma, não tem problema. Eu tenho digamos assim, maior respeito pelos times com quem eu joguei, já vesti camisa do Vasco, do Fluminense, não fez problema nenhum. Entendi. Entendeu? O importante é o que você está fazendo com o Flamengo. É verdade. Não vejo isso, a camisa é o que menos importa. Só acho que se ele tivesse uma super temporada e fazendo gols com a camisa do Flamengo, ele não teria colocado a camisa do Corinthians. Só acho também. Mas eu acho que essa história de jogadores que jogam na Europa usar camisa de times brasileiros também é uma outra história muito diferente de um jogador do Flamengo usar uma camisa do Corinthians ou um jogador do São Paulo, por exemplo, usar uma camisa do Palmeiras. Como só para aconteceu. Exatamente, para lembrar o Arboleda. Ô Calçade, eu queria falar sobre uma frase, uma parte dessa entrevista aí do Zico, que ele fala: o problema do Gabigol era o Tite. Era o único problema do Gabigol, o Tite? Não, o Gabigol teve muitos problemas ao longo do ano, né? E ainda existem problemas que não estão resolvidos. O caso lá dele que foi parar na Corte Arbitral do Esporte, né, do doping, não é que ele tenha se dopado, mas no processo da comissão antidopagem, na visita ao Flamengo, ele não se comportou da maneira como deveria, e isso foi relatado. Então, né, não é que não encontraram nada com ele, apenas o comportamento não foi o esperado, e isso é relatado e levado, aí a corte ele tomou um gancho. Pô, vamos ver como é que isso vai terminar. Mas ele criou alguns problemas, né? A questão, assim, tem problemas menores perto desses que foram citados. Mas tem o caso do Palmeiras, camisa no Allianz, camisa, estava também dentro de campo, conversa com um, vai lá, dá um beijinho na Leila, não sei o quê. Para quem está de olho nele, tudo é um ato problemático. Claro que se ele estivesse fazendo os gols, resolvendo os jogos, tudo seria minimizado. Como ele não estava, tudo ganha uma outra proporção. A camisa do Corinthians, os problemas. Mas vamos ver. São duas partidas do Felipe Luiz e a expectativa é que tudo com 2 jogos seja resolvido. O problema do Gabigol está resolvido. O problema do Flamengo também. O Flamengo tem questões aí muito sérias para resolver. Vai ter uma troca de comando. Vamos ver o próximo comando, o que pensa a respeito de Felipe Luiz, do novo treinador, de Gabigol. Você não sabe quem vem. Pois é, a gente viu o Braz falando, a gente não sabe se o Braz estará ano que vem. O Braz está fora, né? E foi rejeitado pela torcida nas urnas também. Ele teve 40 mil votos em 2020 para vereador, teve 8 mil agora. Então você vê que o torcedor, o Flamengo, se aproveita a maré boa, mas na hora que a maré está fraca, você vai junto. Então, eu acho que o caso do Gabigol ainda é um caso distante de ser resolvido. Pelo momento do Flamengo. Não, se fosse, tem mais um ano do Landim. Bom, o Landim pode resolver agora. Não tem esse ano do Landim, né? O Landim pode fazer parte de uma nova diretoria. É por mais uma temporada, né? Até 25? Até final de 25? Então, tem isso? assim, vamos aguardar. Agora, ele é um jogador importante. Você não encontra jogadores à disposição no mercado como o Gabigol. É preciso entender que ele sempre tem alguma coisinha que ele acaba criando. Sempre tem. O Pedro está machucado. O Pedro está machucado. Então, o Felipe Luiz vai precisar dele. Com o Pedro machucado, talvez o Flamengo vá ao mercado. Sim.
Né? Essa situação de, como chamam, free agent, ou contrato por acabar, que o cara vai ficar dono dos direitos federativos no final do ano, para o sujeito é muito bom. No caso dele, pode de uma ser estrela, assim. espetacular. Eu digo, pensando só do ponto de vista da grana, econômico. Num jogador deste nível, livre no mercado, não é que esse tipo de jogador, quando está livre, aquele dinheiro da transferência acaba virando salário. Não integralmente, mas parte dele vira um bônus, vira uma premiação, luvas, porque ele está livre. Então, quem pagaria, vamos supor, 20 milhões de euros para contratar o Gabigol, não vai gastar 20 milhões de euros, mas ele pode levar 3. O chamado... Entendeu? Outra só coisa. 3, né? Poxa, para o jogador pode ser benéfico. Aí o Memphis Depay, que não nos deixa mesmo assim, você veja, então, para mim está muito claro sempre o desejo dele de permanecer no Flamengo, apesar dessa possibilidade de estar livre no mercado e fazer uma negociação fantástica. Ele que você não vai ver o Gabigol jogando na Europa num time de ponta. Essa possibilidade não existe mais. Ele teve 2 oportunidades e voltou. Então é o seguinte, quer organizar a vida, é aqui. As pessoas no Flamengo, eu falo do grupo de pessoas que fazem parte aí da administração do futebol, adorariam poder considerar uma negociação com o futebol do exterior. Porque daí não é necessário pensar no dia em que o Gabriel fizer um gol no Flamengo. Porque o dirigente que toma essa decisão, ele tem que levar em consideração 2 coisas. Como o time vai ficar sem o Gabriel e o que vai acontecer com o Gabriel jogando em outro clube brasileiro. E o Gabriel não vai jogar num clube que não seja um rival, que não seja um candidato, que não tenha aspirações. Já imaginaram o Gabriel fazendo um gol no Flamengo? Gabriel reforçando um rival. A torcida vai lembrar de quem tomou a decisão de não renovar o contrato dele. Então, por isso que fica esse jogo de posturas de um lado para o outro, até do Gabriel. A gente estava no ar aqui também, numa noite de jogo do Flamengo, em que o Gabriel, na zona mista, ele falou a frase, porque eu decidi ir embora. Sim, ele disse isso. É um absoluto direito mesmo posturas dele. do Braz. Só que as coisas mudam. Nesse sentido. As coisas mudam. Mudam em todos os lugares. Quando muda a chefia, o dia passa a ser... O dia pode ter nascido cinza, que o cara acorda de manhã e na rua, na frente da casa dele, tem um tapete de rosas. Futebol dinâmico como o clima de São Paulo. E ele flutua. Que hoje estava 35 graus, aí de repente está 18. Né? Como diria Nicola Rattiop, futebol é momento. Ex-diretor do Palmeiras, era o mantra de Nicola Rattiop. O Pascoal teve muito contato, quem cobriu o Palmeiras algumas décadas atrás, e é uma frase sábia, né? Porque o futebol é momento, e esse momento pode ser do domingo para segunda-feira. É boa. Só que uma mudança, como disse o André, né, de quem tem que ser o pai da saída do Gabigol, o cara que assinou, isso é melhor fazer no primeiro ano de mandato do que no último. No último, você não dá tempo para corrigir. No primeiro título, quando os gols surgem de outros pés, isso pode ser esquecido. Faz sentido. Mas quando você toma gol do Gabigol, você vai lembrar. Só para arredondar o assunto Zico, ele é um cara com tanto peso no Flamengo, que eu acho que também ele quer deixar tudo bem, sabe, André? De falar, não, era só o Tite o problema do Gabigol, porque realmente o Tite passou. Então, de repente, é aquela coisa de ajudar o Flamengo também nessa nova fase, nessa virada aí. Pode ser isso? Pode ser, e ele pode estar colocando mais luz sobre um assunto que precisa ser melhor explicado mesmo, porque não que o Gabriel tenha falado sobre isso, ninguém falou, mas à medida que o tempo vai passando, embora seja normal um novo treinador fazer escolhas diferentes do anterior, e o Felipe Luiz já chegou e já escalou o Gabriel 2 vezes, mas relação profissional muitas vezes passa pelo que existe no plano pessoal. Entre colegas, entre comandante e comandados. Então, é possível que alguma coisa tenha ficado mesmo e que tenha atrapalhado esse bom andamento das carreiras dos dois, né? Do Tite e do Gabriel. Tá aí, nação, então pode acontecer uma reviravolta no Flamengo, né? Até mesmo ao pedido do Felipe Luiz. Isso porque o Felipe Luiz está colocando o Gabigol como titular das primeiras partidas que ele está comandando o Flamengo. Eu acho que vai acontecer uma reviravolta, sim. Pode ser que o Gabigol também venha a ceder os valores, talvez os anos de contrato.
eu acho que vai acontecer alguma reviravolta nessa negociação e o Gabigol deve permanecer no Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas se o Gabigol... Já imaginou se o Gabigol recuperar o futebol dele? Nessa reta final que estamos aí da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, se ele for decisivo na Copa do Brasil, se ele for decisivo no Campeonato Brasileiro e você tivesse o papel e a caneta na mão, você renovaria o contrato do Gabigol? Deixa sua opinião nos comentários. Dá aquela moral, deixa seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Pra mim isso nunca foi pecado. Sempre no Maraca vendo o Mengo jogar. Cinquadinho, Júlio fazendo a bola rolar. Como já dizia o hino, vou repetir pra vocês. Uma vez Flamengo.